Em março de 2023, percebi que sentia sede com frequência, tinha a boca seca e minha visão estava diminuindo. Às vezes, era apenas uma viagem curta de 10 minutos até a reunião, mas quando eu chegava à casa anfitriã, rapidamente tinha que procurar água para beber. Uma irmã me lembrou de verificar meus níveis de açúcar no sangue. Quando ela mencionou isso, lembrei que tive diabetes gestacional quando estava grávida e que, após o parto, meu açúcar no sangue ainda estava alto. Então, o médico me receitou alguns medicamentos. Naquela época, eu achava que essa doença leve não era nada demais, porque eu era jovem e podia controlá-la apenas evitando o açúcar. Por isso, depois desse incidente, nunca mais fiz exames. Depois que a irmã me deu essa sugestão, fui para casa e medi meu nível de açúcar no sangue. E por 2 dias consecutivos, ele estava acima de 15 milimol/litro. Fiquei com o coração pesado e tive certeza de que tinha diabetes. Lembrei da minha mãe, que havia falecido aos 42 anos e que também sentia sede com frequência, o que me levou a suspeitar que eu tinha diabetes hereditário e não pude evitar o medo de morrer cedo como minha mãe. Senti-me sufocada por essa doença e pensei: diabetes não é como um resfriado. Uma vez que você o tem, ele fica com você para o resto da vida. Naquela época, a primeira coisa que eu fazia quando chegava em casa depois de meus deveres era procurar remédios na internet, pensando em como reduzir o açúcar no meu sangue. Certa vez, enquanto navegava em um site, vi um médico mencionar que as complicações do diabetes eram muito graves e que poderiam levar à cegueira e, em casos graves, a amputações. Fiquei muito angustiada, pensando: tenho apenas 30 anos. Como pude contrair essa doença? Se ela continuar piorando e eu ficar cega e tiver que amputar membros, serei totalmente inútil. Isso não seria pior do que a morte? Ainda sou tão jovem. O que vou fazer no futuro? O controle inadequado do açúcar no meu sangue, a longo prazo, pode colocar minha vida em risco. Eu estava vivendo em um estado de pânico e ansiedade, sempre pensando no que poderia acontecer se a doença se manifestasse e em quanto tempo mais eu poderia viver. Sentia que minha doença era realmente grave e que sofrer mais ao desempenhar meus deveres só prejudicaria meu corpo. Sem uma boa saúde, de que adiantaria sofrer e pagar um preço em meus deveres? No final, eu ainda enfrentaria a morte, e então todas as minhas buscas seriam sem sentido. Alguns dias depois, houve um surto de gripe A, e meus 3 filhos caíram doentes e tiveram febre. Todo dia eu tinha que levá-los para tomar vacina e depois sair para desempenhar meus deveres. Passava os dias correndo de um lado para o outro e me sentia muito cansada. Eu pensava comigo mesma: será que esse cansaço é por causa da minha doença? Não posso continuar me exaurindo, senão meu corpo não vai aguentar. Também pensava: pouco tempo depois de encontrar Deus,
eu já me despendia e pagava um preço. Por que Deus não me protegeu e curou essa doença? Eu reclamava no coração e perdia motivação para desempenhar meus deveres. Naquela época, eu era uma líder na igreja e, embora aparentasse desempenhar meus deveres, estava sempre distraída durante as reuniões e meus pensamentos estavam sempre voltados para o tratamento da minha doença. Eu não notava, muito menos resolvia os problemas no trabalho da igreja. Eu estava apenas agindo sem me envolver em meus deveres e me sentia um tanto culpada, mas me confortava. Algumas pessoas desempenham seus deveres sem estarem tão ocupadas quanto eu e não estão se saindo bem? Não posso deixar minha doença piorar só porque estou muito ocupada. Sem uma boa saúde, tudo está perdido e, se eu morrer, não serei salva. Preciso cuidar da minha saúde. Alguns dias depois, meus filhos foram aos poucos se recuperando da gripe, mas eu comecei a ter febre e os remédios não pareciam ajudar. Eu tossia tanto que meu peito doía e ficava apertado e não tinha energia para participar das reuniões. Então ficava em casa descansando. De repente, senti que era muito cansativo desempenhar meus deveres e cuidar da família. Então, a ideia de não querer cumprir meus deveres passou pela minha cabeça. Também reclamei comigo mesma. Por que tenho que sofrer com essa doença em uma idade tão jovem? Sou tão ativa em minha fé e em meus deveres. Por que Deus não me protegeu dessa doença? Alguns dias depois, recuperei-me da gripe, mas ainda não tinha saído para desempenhar meus deveres. Pensei, se eu não desempenhar meus deveres, outros o farão. Por enquanto, preciso cuidar da minha saúde. Agora que tenho essa doença, tenho medo de me cansar e piorá-la. Não posso continuar trabalhando tanto. Naquela época, eu não queria ler as palavras de Deus e passava meus dias apenas pensando em como tratar minha doença. Perdida em meus pensamentos, presa na escuridão, atormentada e sofrendo. Um dia, a irmã Geraldine veio me procurar. Ela disse que a alta liderança tinha enviado cartas para arranjar uma reunião para discutir a implementação do trabalho e que eles tentaram me encontrar em 2 ocasiões, mas não conseguiram falar comigo. Algumas tarefas não tinham sido realizadas e algumas questões estavam atrasadas. Senti-me um pouco culpada. Pensei em como eu tinha ficado em casa todos aqueles dias, sem participar de reuniões, nem desempenhar meus deveres. E não pude deixar de me perguntar, como fiquei assim? Como pude me tornar tão desprovida de consciência e razão? Conversei com Geraldine sobre o meu estado e ela me lembrou de buscar mais as intenções de Deus sobre esse assunto. Então, comecei a buscar e a pensar comigo mesma. Que lição devo aprender com essa doença? Li uma passagem das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: se uma enfermidade acometer você,
E não importa quanta doutrina entenda, você ainda for incapaz de superá-la, seu coração ainda ficará angustiado, ansioso e preocupado, e você não só será incapaz de enfrentar a questão com calma, como também seu coração ficará cheio de queixas. Você estará constantemente se perguntando: por que ninguém mais sofre com essa doença? Por que me fazer pegar essa doença? Como isso aconteceu comigo? É porque sou azarado e tenho uma sina ruim. Nunca ofendi ninguém nem cometi pecado algum. Então, por que isso aconteceu comigo? Deus está me tratando tão injustamente. Veja, além da angústia, ansiedade e preocupação, você também cai em depressão, com uma emoção negativa seguida de outra e sem saída alguma para escapar delas. Não importa o quanto possa querer. Por ser uma doença real, ela não é facilmente tirada de você ou curada. Então, o que você deveria fazer? Você quer se submeter, mas não consegue. E, caso se submeta um dia, no dia seguinte seu estado piora. E isso dói muito. E então, você não quer mais se submeter e começa a reclamar de novo. Você vai e volta assim o tempo todo. Então, o que deveria fazer? Permita-me lhe contar o segredo do sucesso. Quer encontre uma enfermidade maior ou menor, no momento em que sua enfermidade se tornar grave ou você estiver enfrentando a morte, lembre-se de uma coisa apenas: não tema a morte. Mesmo que esteja nos estágios finais do câncer, mesmo que a taxa de mortalidade da sua enfermidade específica seja muito alta, não tema a morte. Por maior que seja seu sofrimento, se temer a morte, você não se submeterá. Algumas pessoas dizem: quando te ouço dizer isso, sinto-me inspirada e tenho uma ideia ainda melhor. Não só não temerei a morte, mas implorarei por ela. Isso não tornará mais fácil passar por isso? Por que implorar pela morte? Implorar pela morte é uma ideia extrema, ao passo que não temer a morte é uma atitude razoável a adotar. Não é certo? Qual é a atitude certa que você deveria adotar para não temer a morte? Se sua doença se tornar tão grave que você possa morrer, se a taxa de mortalidade dessa doença for alta, não importa a idade da pessoa que contrai a enfermidade. Se o tempo entre o momento em que a pessoa contrai a doença e a morte for muito curto, o que você deveria pensar no coração? Não devo temer a morte. Todos acabam morrendo. Submeter-se a Deus, porém, é algo que a maioria das pessoas não consegue fazer. E posso usar essa enfermidade para praticar a submissão a Deus. Eu deveria ter o pensamento e a atitude de submeter-me às orquestrações e aos arranjos de Deus, e não devo temer a morte. Morrer é fácil, bem mais fácil que viver. Você pode estar em extrema dor e não estar ciente disso. Mas, assim que seus olhos se fecham, a respiração cessa, a alma deixa o corpo e a vida termina. É assim que a morte acontece. É simples assim. Não temer a morte é uma atitude que se deve adotar. Além disso, você não deve se preocupar se sua doença piorará ou não,
ou se você morrerá se não puder ser curado, ou quanto tempo levará até morrer, ou que dor sentirá quando chegar a hora de morrer. Você não deve se preocupar com essas coisas. Essas não são coisas com as quais você deveria se preocupar. Isso acontece porque o dia deve chegar, e deve chegar em algum ano, em algum mês e em algum dia específico. Você não pode se esconder e não pode escapar disso. Essa é a sua sina. Sua assim chamada sina foi predestinada por Deus e já arranjada por Ele. A duração de seus anos, a idade e a hora em que você morrerá já foram definidas por Deus. Com que, então, você está preocupado? Você pode se preocupar, mas isso não mudará nada. Pode se preocupar, mas não pode evitar que isso aconteça. Pode se preocupar, mas não pode impedir que esse dia chegue. Portanto, sua preocupação é supérflua, e tudo o que ela faz é tornar o fardo da doença ainda mais pesado. Depois de ler as palavras de Deus, entendi que é inútil temer a morte e preocupar-se ao enfrentar uma doença. Tive que aprender a me submeter à soberania de Deus nessa questão. Deus determinou quando as pessoas morrerão e ninguém pode escapar disso. Preocupar-se não pode mudar nada e só trará fardos mais pesados para si mesmo. Ao refletir sobre minha doença, percebi que eu não acreditava na soberania de Deus. Eu não tinha a mentalidade nem a atitude de me submeter às orquestrações e aos arranjos de Deus. E receava que, se meu diabetes não pudesse ser controlado, ele poderia levar a muitas complicações e, se ficasse grave, eu poderia ficar cega, ter que amputar membros ou até morrer. Fiquei muito assustada. Também pensei no fato de minha mãe ter morrido aos 42 anos. Será que eu também morreria jovem como ela? Meu coração estava muito aflito e atormentado. Eu estava completamente consumida pela minha doença e não pensava nem um pouco em meus deveres. Passava meus dias procurando remédios caseiros para tratar minha doença e não acreditava que a gravidade da doença e o fato de eu morrer ou não fossem determinados por Deus. A vida e a morte de uma pessoa já foram ordenadas por Deus há muito tempo. Não posso escapar da possibilidade de morrer. E é inútil me preocupar ou temer isso. Eu tinha que treinar, me submeter às orquestrações e aos arranjos de Deus durante essa doença. Era essa a mentalidade e a atitude que eu precisava ter. Eu não devia temer a morte, nem desistir de meus deveres por causa da minha doença. Um dia, assisti a um vídeo de testemunho experiencial intitulado Contrair Covid me revelou. No vídeo, uma passagem das palavras de Deus me inspirou muito. Deus Todo-Poderoso diz: Antes de decidir em desempenhar seu dever, no fundo do coração, os anticristos estão cheios de expectativas em relação às suas perspectivas, a ganhar bênçãos, uma boa destinação e até mesmo uma coroa. E eles têm a maior confiança em alcançar essas coisas. Eles vêm para a casa de Deus para desempenhar seu dever
com tais intenções e aspirações. Então, será que o desempenho de seus deveres contém a sinceridade, a fé e a lealdade genuínas que Deus exige? A essa altura, ainda não se pode ver sua lealdade e fé genuínas ou sinceridade, pois todos abrigam uma mentalidade totalmente transacional antes de desempenhar seu dever. Todos tomam a decisão de desempenhar seu dever movidos por interesses e também com base na precondição de seus desejos e ambições transbordantes. Qual é a intenção dos anticristos ao desempenhar seu dever? É fazer um acordo, fazer uma troca. Pode-se dizer que estas são as condições que eles estabelecem para desempenhar o dever. Se eu desempenhar meu dever, preciso obter bênçãos e ter uma boa destinação. Preciso obter todas as bênçãos e os benefícios que Deus disse estarem preparados para a humanidade. Se eu não puder obtê-los, não desempenharei esse dever. Eles vêm para a casa de Deus para desempenhar seu dever com tais intenções, ambições e desejos. Parece que eles têm alguma sinceridade e, é claro, para aqueles que são novos crentes e estão apenas começando a desempenhar seu dever, isso também pode ser chamado de entusiasmo. Mas não há fé genuína nem lealdade nisso. Há apenas esse grau de entusiasmo. Isso não pode ser chamado de sinceridade. A julgar por essa atitude que os anticristos têm em relação a desempenhar seu dever, ela é totalmente transacional e repleta de desejos por benefícios, como ganhar bênçãos, entrar no reino dos céus, obter uma coroa e receber recompensas. Portanto, visto de fora, parece que muitos anticristos, antes de serem expulsos, estão desempenhando seu dever e até mesmo renunciaram a mais e sofreram mais do que a média das pessoas. O que eles despendem e o preço que pagam estão no mesmo nível de Paulo, e eles também correm de um lado para o outro tanto quanto Paulo. Isso é algo que todos podem ver. Deus expõe que os anticristos estão cheios de desejos extravagantes em relação ao seu futuro e a uma bela destinação para si mesmos. Eles desempenham seus deveres com essas intenções, apenas para ganhar bênçãos, sem qualquer sinceridade ou lealdade. Ao relacionar isso comigo mesma, percebi que o caminho da minha busca era igual ao de um anticristo. Quando aceitei pela primeira vez a obra de Deus nos últimos dias, eu me despendi com entusiasmo para entrar no reino e ganhar bênçãos. Estava disposta a deixar de lado meus filhos e minha família para me concentrar exclusivamente em meus deveres. Mas quando vi como meu nível de açúcar no sangue estava alto e como eu sabia que isso poderia levar a complicações graves, minha atitude em relação aos meus deveres mudou completamente e eu simplesmente os deixei de lado. Vi que minha intenção ao desempenhar meus deveres era tentar negociar com Deus, e quando meu desejo por bênçãos foi frustrado, abandonei meus deveres e traí a Deus. Deus odeia a traição acima de tudo, mas foi exatamente isso que eu fiz. Senti muito remorso. Lembrei-me de Paulo, que se apegou a estas palavras: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora,
a coroa da justiça me está guardada. Seus dispêndios, dificuldades e sacrifícios foram todos para ganhar bênçãos e coroas, e não para desempenhar os deveres de um ser criado. Como sua senda estava errada, ele tentava negociar com Deus a todo momento e, no final, ele ofendeu o caráter de Deus e foi punido por ele. Eu também me despendia em troca de bênçãos, o que significava manipular Deus. Minhas visões sobre a busca não eram as mesmas que as de Paulo? A obra de julgamento e castigo de Deus nos últimos dias é para purificar e aperfeiçoar as pessoas por meio de suas palavras. Mas eu acreditava em Deus apenas para receber graças e bênçãos, achando que, desde que eu desempenhasse ativamente meus deveres, Deus me protegeria e não me deixaria enfrentar doenças nem desastres. Essa crença se baseava em minhas próprias noções e imaginações. Essa visão da busca é incorreta, não se alinha com as intenções de Deus e é detestável para Ele. Eu achava que estava buscando muito bem, mas com essa doença, percebi que eu acreditava em Deus apenas para o bem do meu futuro e destino, e que estava tentando usá-lo para ganho pessoal. Quando eu não recebia bênçãos, não me dispunha a desempenhar meus deveres, nem buscava a verdade para resolver meus problemas. Eu não tinha nenhuma sinceridade e lealdade para com Deus. Deus é santo, então como Ele poderia não abominar uma forma tão desprezível de busca? Pensando bem agora, se eu não tivesse experimentado a revelação dessa doença, não teria refletido sobre mim mesma, nem percebido que minha busca estava errada. Mais tarde, deparei-me com uma passagem das palavras de Deus que realmente me beneficiou. Deus Todo-Poderoso diz: quando as pessoas são incapazes de perceber claramente, entender, aceitar ou submeter-se aos ambientes que Deus orquestra e à sua soberania, quando as pessoas enfrentam várias dificuldades na vida diária, ou quando essas dificuldades excedem o que as pessoas normais conseguem suportar, elas inconscientemente sentem todo tipo de preocupação, ansiedade e até angústia. Elas não sabem como será amanhã, ou depois de amanhã, ou como serão as coisas daqui a alguns anos, ou como será seu futuro, e por isso sentem-se angustiadas, ansiosas e preocupadas com toda espécie de coisas. Qual é o contexto em que as pessoas se sentem angustiadas, ansiosas e preocupadas com toda espécie de coisa? É que elas não acreditam na soberania de Deus. Isto é, são incapazes de acreditar e perceber claramente a soberania de Deus. Mesmo que a vissem com os próprios olhos, não a entenderiam nem acreditariam nela. Elas não acreditam que Deus detém a soberania sobre seu destino, não acreditam que sua vida está nas mãos de Deus, e assim surge em seu coração a desconfiança em relação à soberania e aos arranjos de Deus, e então surge a culpa, e elas são incapazes de submeter-se. Além da culpa e da incapacidade de submeter-se, elas querem ser senhoras do próprio destino e agir por iniciativa própria.
o que se torna então a situação real depois que começam a agir por iniciativa própria? Tudo o que podem fazer é viver confiando no próprio calibre e capacidade, mas há muitas coisas que elas não conseguem atingir, nem alcançar, nem executar com seu calibre e capacidade. Depois de ler as palavras de Deus, finalmente entendi que eu não tinha compreensão nenhuma de sua soberania. Eu estava sempre perturbada, ansiosa e preocupada com minha doença, constantemente pensando e planejando por conta própria, sem orar nem buscar as intenções de Deus. Eu não acreditava que Deus tem soberania sobre tudo e sempre queria encontrar uma saída sozinha. Percebi que eu realmente não era digna de ser chamada de cristã. Lembrei de como os não crentes se sentem quando adoecem, sem esperança, sem apoio e desamparados, e como eles são deixados por conta própria para encontrar maneiras de se curar. Sou uma crente em Deus, e Deus tem soberania sobre tudo, portanto devo confiar nele. Eu tinha que cooperar com meu tratamento e, ao mesmo tempo, desempenhar bem meus deveres. Refleti sobre os mais de 2 anos de minha crença em Deus e percebi que tudo o que desfrutei foi graça de Deus e que todos os dias vivi sob os cuidados e a proteção de Deus. Deus tinha permitido essa doença e arranjado cuidadosamente essas circunstâncias para eu me conhecer e entender que a vida humana está em suas mãos, purificando assim meu desejo por bênçãos. No entanto, eu não entendia a Deus. Reclamava e duvidava dele e estava sempre buscando uma saída para minha carne. Vi que eu não tinha nenhuma verdade e realidade. Eu era realmente cega e tola. Também lembrei de uma irmã idosa da igreja que tinha um problema cardíaco grave. Os médicos disseram que ela não sobreviveria e sua família se preparou para o funeral. Mas, embora a irmã estivesse sofrendo, ela não se queixou de Deus e, mais tarde, sua condição melhorou milagrosamente. Depois de algum tempo, ela continuava desempenhando seus deveres e não precisava tomar nenhum remédio e restabeleceu a saúde a um nível razoável. Vi como minha irmã idosa confiou em Deus durante sua doença e permaneceu firme em seu testemunho. No entanto, minha doença, que nem era tão grave quanto a dela, me aterrorizava. Realmente me faltava uma fé verdadeira como a dela. Eu me sentia tão envergonhada. Eu não devia me preocupar nem ter medo, e sim me submeter às orquestrações e aos arranjos de Deus e experimentar ativamente a situação que Deus orquestrou para mim. Depois, li mais palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: então, como você deveria escolher? Como deveria abordar a questão de ficar doente? É muito simples e há uma senda a seguir. Buscar a verdade. Busque a verdade e considere a questão de acordo com as palavras de Deus e de acordo com as verdades princípios. Esse é o entendimento que as pessoas deveriam ter. E como você deveria praticar? Você pega todas essas experiências e põe em prática o entendimento que ganhou e as verdades princípios que entendeu de acordo com a verdade
e as palavras de Deus e faz deles sua realidade e sua vida. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que você não deve abandonar seu dever. Estando doente ou com dor, contanto que tenha um único fôlego sobrando, contanto que ainda esteja vivo, contanto que ainda possa falar e andar, então você tem a energia para desempenhar seu dever. E deveria ser bem comportado no desempenho de seu dever, com os pés firmemente fincados no chão. Você não deve abandonar o dever de um ser criado, nem a responsabilidade que lhe foi dada pelo Criador. Enquanto ainda não estiver morto, você deveria concluir seu dever e cumpri-lo bem. Não há correlação entre o dever do homem e se ele recebe bênçãos ou sofre infortúnio. O dever é o que o homem deve cumprir. É sua vocação providencial e não deveria depender de recompensa, condições ou razões. Só então ele está desempenhando o seu dever. Receber bênçãos se refere a quando alguém é aperfeiçoado e desfruta das bênçãos de Deus após experimentar julgamento. Sofrer infortúnio se refere a quando o caráter de alguém não muda depois de ter experimentado castigo e julgamento. Ele não experimenta ser aperfeiçoado, mas, sim, punido. Mas, independentemente de receberem bênçãos ou sofrerem infortúnio, os seres criados devem cumprir seu dever, fazer o que devem fazer e fazer o que são capazes de fazer. Isso é o mínimo que uma pessoa que busca a Deus, deveria fazer. Você não deve desempenhar o seu dever apenas para receber bênçãos e não deve se recusar a agir por medo de sofrer infortúnio. Deixe-me dizer-lhes uma coisa só. O desempenho do homem de seu dever é o que ele deve fazer e, se ele é incapaz de desempenhar seu dever, então isso é a sua rebeldia. Deus disse que, enquanto uma pessoa tiver fôlego, ela deve desempenhar bem seus deveres e não desistir de suas responsabilidades. Porque os deveres são a vocação enviada pelo céu a um ser criado e são uma comissão de Deus. Independentemente de minhas circunstâncias, eu tinha que desempenhar bem meu dever, pois é perfeitamente natural e justificado fazê-lo. Também entendi que meus deveres não têm nada a ver com o fato de eu receber bênçãos ou sofrer infortúnios. O recebimento de bênçãos vem de uma mudança no caráter da pessoa depois que ela experimenta o julgamento e o castigo de Deus. Somente quando alguém é capaz de se submeter à soberania e aos arranjos de Deus, desempenhar bem os deveres de um ser criado e não mais se rebelar contra Deus nem resistir a Ele, é que pode receber a aceitação e a aprovação de Deus. Deus determina o desfecho de uma pessoa com base na mudança de seu caráter. No entanto, sempre tratei meus deveres como uma forma de barganhar com Deus por bênçãos. Sem buscar a verdade, eu estava destinada a tropeçar e fracassar. Mesmo que eu não tivesse nenhuma doença, se deixasse de desempenhar bem meus deveres e não ganhasse a verdade, eu ainda não seria eliminada e destruída por Deus no final? Não importa muito se estou doente ou não. O que importa é se posso ou não ganhar a verdade. Não me sinto mais constrangida
por minha doença. Tomo meus remédios conforme necessário e presto atenção à minha dieta. E não me preocupo mais com a possibilidade de morrer. Em vez disso, pratico confiar tudo a Deus e me submeter às suas orquestrações e seus arranjos. Minha experiência com essa doença tem sido imensamente benéfica para mim, pois corrigiu minha busca equivocada na minha crença em Deus. Se não fosse por essa doença, eu teria continuado a desempenhar meus deveres com a intenção de ganhar bênçãos e passar minha vida acreditando dessa forma não teria me permitido obter a aprovação de Deus. Compreendi que essa situação arranjada por Deus foi realmente boa e benéfica e sou muito grata a Deus.